Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do módulo 2, o módulo de marketing, do Manual de Gestão dos Médicos de Alta Performance. Nessa aula, nós vamos falar sobre o WhatsApp, isso mesmo. Às vezes a gente esquece ou ignora o WhatsApp, essa ferramenta tão valiosa, mas que também podemos utilizar como marketing, como estratégias ao nosso favor. Vamos lá? O WhatsApp, todo mundo já conhece, é o aplicativo de troca de mensagens, né, que hoje veio para facilitar as nossas vidas no sentido de otimização de tempo. E é claro, eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas, algumas estratégias para que você faça um marketing super fácil através dessa ferramenta. O que eu recomendo é que você não delegue essa missão, que você realmente faça, até porque são coisas simples e rápidas, não vai te tomar muito tempo. E se de repente você delegar essa missão, às vezes a gente não vai conseguir os mesmos resultados ou os resultados que a gente espera. Então, o primeiro ponto é utilizar a versão comercial do WhatsApp, que é o que a gente chama de WhatsApp Business. Ele funciona da mesma forma, porém com recursos a mais voltados para a empresa. Quando você cria a sua conta dentro do WhatsApp Business com o mesmo número que você já utiliza, você já consegue alimentar algumas informações que são importantíssimas, como o local onde você está, o horário de funcionamento. Você pode vincular a conta do Instagram nessa ferramenta, então se o paciente entrar ali, né, e analisar, ele já pode ser direcionado também para o seu Instagram. Você pode colocar catálogo. O catálogo ele funciona, seria no sentido de apresentar os serviços que você utiliza. E aí a gente volta lá na questão das fotos, né? Uma foto de você realizando um procedimento, se você for uma dermato, por exemplo, fazendo um botox, fazendo um laser, um ultraforme. Então esse catálogo dá a possibilidade do paciente conhecer outros tratamentos, outros serviços que você oferece, que talvez ele não teria essa oportunidade. E assim que você terminar de concluir, né, assim que você concluir essas configurações, a primeira coisa que eu recomendo é que você crie uma mensagem automática. E aí a gente precisa de muito cuidado, muita cautela na criação dessa mensagem, porque ela tem que ser uma mensagem atrativa e não uma mensagem que espanta. Quando eu faço mentorias e consultorias, eu tenho o hábito de praticar o paciente oculto. Quer dizer, eu me passo por um paciente, mando mensagem para o consultório ou para uma clínica para entender como que a secretária responde. E a primeira coisa que eu analiso é a resposta automática. Muitos locais colocam mensagens assim, como o tempo de espera é longo, aguarde por favor ou já deixe sua mensagem. O que eu quero trazer com isso? A mensagem automática, ela é a apresentação pessoal, é o primeiro contato ali que o paciente está tendo com você. Então essa mensagem não pode ser mais um problema. Se você fala que o paciente vai ter que esperar, que o tempo de espera é longo, pode ser que ele não espere, procure outro profissional. Então a mensagem automática ela tem que ser convidativa para que o paciente chegue e fique. Então eu gosto de colocar lá, seja bem-vindo, bem-vinda à clínica ou consultório, né, do fulano de tal. Embaixo eu coloco alguma mensagem que reflita a sua missão, assim como a gente falou lá no Instagram, né, na bio. Por exemplo, aqui você encontrará cuidado com a sua saúde mental, ou aqui vamos elevar a sua autoestima, realçar a sua beleza. Então alguma frase que reflita a sua missão. Se dentro da sua clínica tiver mais de uma especialidade, você pode colocar essa informação. Por exemplo, aqui você encontrará nutrição, dermatologia, psicologia, né? Porque aí você está divulgando outros serviços que ali você tem. E aí você pode colocar também, em breve iremos te atender, vamos te atender o mais rápido possível, como forma de sinalizar para esse paciente. Espera só um pouquinho, né? Uma forma de dizer delicada, espera um pouquinho que eu já venho te atender. Pode ter emoji, não é um problema isso. Cuidado somente ali com
os erros, né, de português, de digitação, e em muitos casos eu recomendo que você, profissional, faça isso justamente para evitar que tenha esses erros. Eu já deleguei essa missão, às vezes, a alguma secretária, e aí quando eu fui conferir, eu me deparei ali com algum erro, né, de digitação ou de português. Então, por isso que eu peço que você mesmo faça. Além da mensagem de saudação, a gente tem também a mensagem de ausência. A mensagem de ausência também é muito importante, e para que ela funcione, na hora que você vai cadastrar o seu perfil, o horário de funcionamento precisa estar lá registrado e ativo. Essa mensagem de ausência, ela vai ser entregue às pessoas quando alguém enviar a mensagem fora do horário de atendimento. Então hoje, no meu perfil, no meu WhatsApp, por exemplo, se você me mandar uma mensagem depois das 19h30, se eu não me engano, vai chegar lá um aviso. Olá, pode ser que nesse momento eu não consiga te responder ou leve um tempo maior. No meu caso, porque o celular, o número profissional fica aqui direto comigo. No caso da clínica, a pessoa não vai ter resposta, né? Mas ela precisa ter essa ciência, ter essa noção. Então, olha, não estamos funcionando no momento, mas vamos responder essa mensagem no próximo momento, no próximo segundo em que a nossa clínica estiver funcionando. Alguma coisa no sentido que faça o paciente entender que não tem ninguém ali agora, de uma maneira gentil, de uma maneira bem cordial. Outra vantagem do WhatsApp Business, essa eu particularmente adoro, eu uso muito, eu recomendo aos médicos, secretárias, né, aos colaboradores a utilizarem também, são as etiquetas do WhatsApp Business. A etiqueta é uma ferramenta em que você consegue distinguir, separar as conversas ou até mesmo as mensagens. Então, quando você vai lá naqueles 3 pontinhos na parte superior do aplicativo, você vai ver a opção etiquetas. Se você entrar nessas etiquetas, você vai ver algumas sugestões que o próprio WhatsApp já te fornece. Você tem a opção de editar essas opções ou de excluir e criar novas opções, né, novas etiquetas. E aí, essas etiquetas podem ser criadas de acordo com o seu funcionamento, o seu público, o seu objetivo. Eu vou trazer aqui uma ideia que eu falei ontem num treinamento com uma secretária, elas gostaram bastante. Então, eu vou trazer essa ideia aqui para você e você vai adaptar, ok? De acordo com a sua realidade. O que essa secretária me disse? Elas são 2, na verdade, e às vezes uma iniciava uma conversa e precisava sair para atender um médico, atender alguma outra demanda, e a segunda secretária não sabia se aquela conversa tinha sido finalizada ou não. Então, eu orientei para elas que criassem etiquetas assim, conversa em andamento, né, atendimento em andamento, atendimento finalizado, etiquetas nesse sentido. Então, ela começou uma conversa, ela já vai colocar aquela etiqueta na conversa, atendimento em andamento. E aí, quem for acessar o WhatsApp, qualquer outra pessoa, vai saber que aquela conversa ali precisa ser finalizada, precisa dar uma continuidade. Você pode distinguir através de perfis de pacientes, por exemplo, pacientes que realizam Botox, se você for uma dermato, por exemplo. E aí, quando você quiser fazer alguma ação, alguma campanha voltada para o Botox, esses pacientes já ficam ali selecionados, fica muito mais fácil de você encontrá-los. Se você tem diversas especialidades, né? Você quer, por exemplo, fazer uma ação entre pacientes que são do nutrólogo direcionados ao nutricionista, por exemplo. Então, fica muito mais fácil quando esses pacientes já vêm com essa identificação. A etiqueta pode ser utilizada de diversas formas, né? Em inúmeros formatos. A ideia é realmente otimizar o tempo de trabalho, auxiliar para que os resultados sejam muito melhores. Mensagens prontas. Você pode criar modelos de mensagens e é aquele velho esquema, né? Você fixa uma conversa, cria um grupo ali com você mesmo, fixa aquela conversa lá em cima
e aí você pode dar um nome a esse grupo como mensagens salvas, mensagens modelos, mas a ideia é você já trazer alguns modelos de mensagens para facilitar ali o atendimento das recepcionistas, das secretárias. E aí você pode criar mensagens que são mais frequentes e principalmente mensagens que falam do seu profissionalismo, do seu serviço de construção de valor. O que eu vejo hoje, a maior dificuldade das secretárias em criar valor para o profissional ou para o serviço que ele oferece. Então, quando o paciente pergunta quanto custa a consulta do fulano de tal, a secretária vai lá e coloca R$300. Eu ensino isso lá no curso, no treinamento para secretárias, mas eu estou trazendo aqui para você que se você criar algumas mensagens já que construa valor para o seu serviço, você pode deixar essas mensagens prontas. Como que eu faço essas mensagens, né? Como que eu elaboro? Vou trazer aqui, por exemplo, vou criar uma mensagem aqui do Pedro, meu marido. Ele é médico ortopedista, além de ortopedista, é especialista no tratamento da dor. Ele é formado pela Universidade Federal Fluminense, tem 14 anos de atuação, utiliza o aparelho de ultrassom nas consultas dele e esse exame que ele realiza já está todo incluso durante a consulta. Ele avalia o paciente como um todo, não somente no local, né, na queixa em que o paciente tem. Então isso foi uma construção de valor, né? São os diferenciais, as vantagens ali que o meu marido tem e isso precisa ser passado para o paciente antes mesmo de se falar quanto custa, antes mesmo de falar o preço. Então crie essas mensagens, não só essa, mas deixe alguns modelos de mensagens ali prontas, de busca ativa, de escassez, né, para gerar escassez ali para sua consulta, porque isso vai auxiliar a secretária na conversão dos pacientes. Uma dúvida que sempre chega é com relação a áudios, emojis e figurinhas. Eu disse que lá na mensagem de ausência ou na mensagem de saudação você poderia usar algum emoji mais simples, algum emoji que realmente trouxesse a sensação de acolhimento. Durante uma conversa, eu recomendo que utilize o mínimo possível, porque isso traz um pouco mais de informalidade e não tem como você garantir que a interpretação da pessoa que está recebendo vai ser a mesma de quem está enviando. Então, exclua as figurinhas que tiver no seu WhatsApp Business, né, que não tiver a ver ali, não tiver relação com o seu funcionamento, né? Alguns profissionais eu já vi que criam as suas próprias figurinhas e aí tudo bem, mas figurinhas aleatórias com memes, eu não recomendo, eu acho que isso perde um pouco do profissionalismo. O que eu quero trazer aqui com relação aos áudios? Você profissional, você médico, você pode criar um áudio de boas-vindas, que seria mais ou menos assim, por exemplo, olá, aqui é a doutora Adriele, obrigada por confiar em mim a sua saúde, fico muito feliz, né, que você tenha me escolhido para cuidar da sua saúde mental, te aguardo aqui no dia e hora marcados, vai ser um prazer lhe atender. Você pode ter um áudio padrão e esse áudio vai ficar arquivado lá em mensagens salvas e quando o paciente de primeira vez marca uma mensagem, a sua secretária pode compartilhar esse áudio. Isso é uma estratégia excelente de vínculo, né, de aproximação ali entre o médico e o paciente, é como se fosse o primeiro contato do paciente com o médico. Então, cria-se aquela sensação de que foi firmado um compromisso, isso reduz faltas, às vezes o paciente compartilha aquela informação, conta para os amigos que recebeu um áudio do médico, então é uma boa estratégia de marketing, é uma boa estratégia de fidelização e captação de pacientes. Ou, além do áudio, você pode ter também vídeos. Esses vídeos podem ser em inúmeros formatos, com inúmeros objetivos, pode ser uma apresentação pessoal, inicial sua, pode ser um vídeo falando sobre algum procedimento específico, claro, gente, vídeos curtos,
mas que podem ajudar na decisão do paciente de contratar, de comprar esse serviço, que podem construir a autoridade. E esses vídeos você vai gravar uma única vez e vai ficar prontos, armazenados ali dentro do WhatsApp para ser enviados quanto necessário. Então a ideia é você transformar o seu WhatsApp, essa ferramenta que hoje você provavelmente utiliza somente para agendamento de consultas, né, para marcação de consultas, utilizar ela como uma estratégia de marketing também para dentro do seu consultório, para dentro da sua clínica. Eu falo que a gente não pode perder nenhuma oportunidade de fazer marketing. E se existe essa chance dentro do WhatsApp, a gente vai utilizar também. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado de falar um pouco mais sobre o WhatsApp. Agora a gente vai partir para a nossa próxima aula, que é quando a gente começa a entender um pouco mais sobre as estratégias pagas de marketing, sobre tráfego pago. Vamos lá?